Acho que você sabe o quanto estou emocionado por estar de volta aqui, pois esta é a única plataforma que me dá liberdade completa. Você sabe disso. O Dr. Biles nunca me restringiu ou mesmo sugeriu qualquer condição. Ele me dá liberdade completa desta plataforma, e por isso estou realmente muito feliz, pois eu não poderia estar aqui se ele não o fizesse. Agora, eu trouxe para vocês este ano uma série inteiramente nova. Eu nomeei esta primeira de O Poder da Consciência porque ela é a pedra fundamental sobre a qual toda a estrutura repousa. Nada aconteceu no ano passado para abalar essa fundação. Muitas coisas aconteceram, muitas revelações, muitos experimentos, e ainda assim a fundação permanece intacta. Para aqueles que não estão familiarizados com essa fundação, afirmamos que a consciência é a única realidade. Então, se você chama Deus de realidade suprema, esse é o nome que damos a essa realidade suprema. Então dizemos que consciência é Deus. Dizemos que consciência em ação é a imaginação. E se consciência em ação, ou Deus em ação, é o Filho dando testemunho de seu Pai, então chegamos à conclusão de que a imaginação é esse Filho. Não tivemos nada neste ano, como lhe digo, que perturbasse essa profunda convicção. Nós olhamos para o mundo como, eu diria, uma manifestação de consciência, e todas as vastas condições dos homens, mais revelações de estados individuais de consciência. Nós distinguimos entre a identidade individual e o estado de consciência que ela ocupa. Você é um ser eterno. O você real é o você imaginativo, personificado para nós em nosso Evangelho como Cristo Jesus, mas o homem não sabe disso. Mas este é o seu ser real. Este ser é sua imaginação maravilhosa. Quando falamos da revelação do estado, queremos dizer simplesmente que o estado em que o seu eu real permanece por um momento, se objetiva como a condição e as circunstâncias da sua vida. Se você está insatisfeito com as condições de vida, não há maneira possível de mudá-las, a menos que primeiro mude o estado a partir do qual você vê o mundo, pois o estado a partir do qual um homem observa o mundo determina o mundo que o homem descreve. Pois o mundo que é descrito a partir da observação deve ser, como assim descrito, relativo ao observador que o descreve. De uma forma muito simples, se eu lhe perguntasse agora onde fica San Diego, e você respondesse a cerca de, eu diria, aproximadamente 130 milhas daqui. E então eu fizesse outra pergunta, onde fica Santa Bárbara? E você respondesse, a aproximadamente 100 milhas daqui. Bem, não preciso ser um Einstein para lhe dizer onde você está, pois se você me disser onde esses dois estão, e um estiver a 100 milhas daqui em relação a você, e o outro estiver a 130 milhas daqui em relação a você, eu sei que você deve estar em algum lugar nas proximidades desta cidade de Los Angeles. Agora, a mesma lei vale para qualquer descrição que você faça do mundo. Se eu lhe pedir para descrever seu mundo socialmente, e eu ouvir atentamente sua descrição do mundo, você estará me revelando sua posição no mundo social. Se eu pedir para você descrever intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, você pode não saber, mas a descrição que você oferece do mundo está revelando para mim que ouço, ou para você mesmo se você estiver atento, aquele estado particular de consciência do qual você vê o mundo. E você continuará a ver o mundo como você o vê agora, a menos que você mude seu estado de consciência. Agora, há certas palavras que, no curso do uso prolongado, reúnem muitas conotações estranhas. E assim, no curso do tempo, elas deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é o subconsciente. Tal palavra é, também, e não se choque, tal palavra é Cristo Jesus. Não há duas que tenham a mesma opinião da palavra, a mesma definição ou humor da palavra. Vamos agora dar uma olhada na palavra subconsciente e ver como ela é definida para nós. Esta é a definição que nos é dada em qualquer bom dicionário. É aquela porção do estado mental não diretamente dentro do foco da consciência, mas capaz de ser chamada para tal foco pelo estímulo apropriado. Agora, essa é a definição desse reino fabuloso. Agora, vamos dar uma olhada na reivindicação feita para esse reino. Nossos cientistas mentais, psiquiatras e psicólogos de hoje se referem a essa região como o poder criativo do homem,
que tudo no mundo do homem é determinado pelas atividades da mente subconsciente, que o próprio homem não tem absolutamente nenhum controle sobre as atividades dessa região, a menos que primeiro entre em um relacionamento com ela. Pois aqui está uma região que eles chamam de subconsciente, outros a chamam de inconsciente, e outros ainda falam dela como inconsciente coletivo, mas eles reivindicam para ela um poder criativo que molda o mundo exterior em harmonia com o arranjo interno de seu eu. Então eles lhe dão estrutura, realidade, forma e afirmam que sua estrutura determina a estrutura externa que observamos e chamamos de única realidade. Que qualquer modificação na estrutura interna dessa região profunda resulta em mudanças correspondentes no mundo objetivo externo. Mas então eles nos deixam à mercê de ti, a menos que possamos encontrar o truque de entrar em um relacionamento com ela. Agora, voltemos ao Evangelho. O que é dito sobre o personagem central do Evangelho, aquele a quem me refiro como Cristo Jesus? É dito sobre essa figura central que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, não poucas coisas, todas as coisas, inclui tudo. Leio o meu Evangelho cuidadosamente e descubro que de dentro para fora está a ordem do universo. No 7º capítulo de Marcos. Não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do coração. Seja para o bem ou para o mal. Não apenas o bem sai, mas o mal também pode sair. Todas as coisas vêm de dentro para fora, o que entra não pode contaminar o homem, somente o que procede do coração do homem pode abençoá-lo ou contaminá-lo, que há algum poder criativo no homem que constantemente molda o mundo exterior em harmonia consigo mesmo, e esse poder criativo é descrito para nós como Cristo Jesus. Agora, vamos dar outra olhada no que eles nos ensinam. Que há um método que eles usam para bisbilhotar as profundezas desta região, que quando um homem está dormindo, eles usam o método dos sonhos para bisbilhotar as profundezas. Pois a Bíblia nos diz isso de capa a capa. Em um sonho, quando o sono profundo cai sobre os homens, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. É dito a você que Deus fala com seus profetas principalmente em sonhos. Foi um sonho que os levou a todos a trazer sua grande revelação. É dito a você que esse homem sábio, o mais sábio de todos, recebeu a promessa de riquezas, vida longa e grande poder, e eis que Salomão acordou, e foi uma visão na noite. É dito a você que o nascimento da figura central foi profetizado em um sonho, e tudo era apenas um sonho. Agora descobrimos que há outra maneira de olhar para as profundezas, e a maneira desperta de olhar para as profundezas é através da imaginação do homem. Essa imaginação é agora o método desperto usado para investigar essa grande e misteriosa profundidade. Pois os antigos descobriram que se eles realmente descobrissem a realidade última, isso nunca poderia ser por nenhum instrumento feito pelo homem. Para descobrir a realidade última, eles teriam que fazer a mente observar a si mesma, e então registrar com precisão essas observações. Pois eles concluíram que nenhuma descrição da mente feita por qualquer ciência conhecida pelo homem poderia ser uma descrição adequada da mente que fez essa ciência. Então, quando hoje falamos em levar a imaginação a olhar para o fundo, ela está olhando para si mesma. Você define a imaginação para observar a si mesmo e então registrar com precisão essas observações. E você deve chegar à conclusão de que a imaginação é a figura central do Evangelho. Quando você lê seu Evangelho com isso em mente, tudo se torna um livro luminoso. Uma pequena passagem simples, retirada de qualquer passagem, se esta fosse uma reunião aberta, eu o desafiaria agora a me perguntar qualquer coisa sobre a figura central e, usando a técnica simples de identificar essa figura com minha própria imaginação, a resposta seria automática. Então aqui está uma. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E 3 vezes a mesma pergunta é feita e 3 vezes uma resposta similar é dada. E a última resposta trouxe certa rebelião, pois foi feita 3 vezes. Mas agora você toma isso como imaginação perguntando a si mesma. Descobri meu Salvador, descobri meu pastor, e o que seriam as ovelhas? Pois nossas mentes são como ovelhas errantes, ou nossos pensamentos como ovelhas errantes que não têm pastor. Agora que você me encontrou para ser seu pastor, para ser seu salvador, sua própria imaginação maravilhosa para ser a figura central, agora,
você o ama? Você responde sim. Bem, então alimente minhas ovelhas. Bem, então eu não alimentei as ovelhas? Em algum momento em que não alimentei as ovelhas? Quando não o fizeste ao menor dentre estes? Toda vez que imaginaste algum pensamento desagradável contra outro, andaste comigo na lama. E então disseste que me amavas, mas toda vez que a tua imaginação foi exercida em benefício de outro, e não foi exercida amorosamente, não me alimentaste. Andaste comigo na lama. E ainda assim o homem continua cegamente acreditando que serve ao Mestre, acreditando que ele realmente entende Cristo Jesus, que ele entende e ama seu Salvador. E de manhã, ao meio-dia e à noite ele imagina as coisas desagradáveis contra seu próximo, sem saber naquele exato momento que ele estava levando seu Mestre para a sarjeta. E assim nos é dito: busquei água, e não me destes de beber. Busquei comida, e não me destes. Busquei abrigo, e não me acolhestes. Precisava de vestimenta, e não me vestistes. Mas quando essas coisas aconteceram, não me lembro de ter te mandado embora. Quando você não fez isso ao menor entre um desses, você não fez isso a mim. E então quando eu fiz essas coisas? Sempre que você fez isso ao menor entre um desses, você fez isso a mim. E chegará o dia em que o homem descobrirá que o menos falado é ele mesmo. Quando o homem descobre que o maior de todos os tiranos, o mais insolente de todos os infratores, o maior de todos os mendigos é ele mesmo. Então ele descobrirá que precisa da esmola do seu próprio perdão e, em vez de reclamar de si mesmo, começará consigo mesmo a enobrecer seus próprios pensamentos, a se elevar imaginando o melhor de si mesmo primeiro e então compartilhará isso com o mundo ao seu redor. Pois ele olhará para um mundo e o descreverá em relação a si mesmo e não verá mais as coisas desagradáveis que antes via. Pois é isso que queremos dizer com esta pedra fundamental que até agora não foi abalada. Um homem muito sábio, Emerson, disse que sempre que uma teoria verdadeira aparecer, ela será sua própria evidência. Seu teste é que ela explicará os fenômenos da vida. Estou convencido de que temos essa teoria verdadeira, pois essa teoria que damos a vocês aqui de que sua consciência é a única realidade e que o estado particular de consciência em que você permanece é a única causa dos fenômenos de sua vida, não pode ser abalada. Peço que você teste, mesmo que o teste seja motivado pela determinação de refutá-lo. Pedirei que você tente, pois sei que você não irá refutá-lo. Que essa sua consciência maravilhosa é a realidade suprema, e você é livre para escolher o estado para o qual irá. Mas a maioria de nós escolheu, mais imprudentemente. Não há nada de errado com o estado está certo, mas é dar efeito a ele que o torna certo ou errado, no que nos diz respeito. Agora, garanto que nossa teoria não foi repentinamente criada do nada, e as histórias que contei aqui nos últimos 7 anos, os casos clínicos que registrei em meu último livro, O Poder da Consciência, não foram inventadas para se encaixar nessa teoria. Mas essa teoria foi lentamente construída pela observação cuidadosa dos fatos. Pois quando alguém entrava no meu mundo e descrevia seu mundo para mim, revelava o ser que realmente é. Quando eu faço a pergunta simples, o que você quer? E eles nomearam e me disseram que realmente querem de todo o coração, e então eu perguntei a eles como eles viriam o mesmo mundo se tivessem percebido seu objetivo? Olhando para o mesmo mundo, eles começaram a descrevê-lo de forma diferente. Eu disse: agora, essa é a descrição que você deve fazer do mundo. Você deve tecer isso em sua mente, pois ao fazer isso você se move para o estado em que esse mundo se torna real em relação a esse estado. Então, se você agora conhece o mundo que veria se tivesse alcançado seu objetivo, então esse é o mundo que você deve começar a ver no olho da mente. E se com o tempo esse estado se tornar um fato objetivo, então a teoria como você vê não foi feita para se encaixar nele, ela se formou por uma observação cuidadosa desses fatos. Então, se eu pudesse repetir isso uma e outra vez, e cada vez movendo esse eu permanente para o estado desejado e deixando ocupar esse estado por tempo suficiente para torná-lo natural, no momento da naturalidade o estado se torna visivelmente objetivo para eles, então temos uma teoria verdadeira. Pois ela explica os fenômenos da vida. Então aqui, nesta série, trouxemos muitas revelações.
Uma coisa que quero enfatizar ao longo de toda a série é a grande diferença entre pensar a partir de um fim e pensar sobre um fim. Agora mesmo estou pensando de Los Angeles, cada parte deste mundo. Se eu devesse pensar nisso, estou pensando nisso. Mas estou pensando de Los Angeles, e a diferença entre os dois. Como você pode ver, um é realidade e o outro é um sonho ainda não tornado realidade, porque a imaginação é a figura central da Bíblia, e nenhum poder no mundo pode impedir sua viagem. Ele pode entrar em qualquer mansão e lá permanecer. Não há poder na face da terra que possa me impedir agora de me imaginar no estado desejado. Então eu começo a pensar a partir disso. Quando eu começo a pensar a partir disso, todos os estados anteriores desaparecem, e esse é o grande Filho de Deus que pode se mudar para qualquer mansão da casa de seu pai e lá ocupar. Se ele alguma vez entrar e ocupá-la, então eu estarei lá na carne também. Então, na casa deste meu pai estão os estados inumeráveis que já existem, e eu, descobrindo quem o Filho realmente é, e somente o Filho pode entrar nessas mansões, então descobrindo que o Filho é minha própria imaginação, eu habitarei na imaginação como se eu habitasse na carne. E então vivendo naquele estado eu tomarei meu corpo também, para que eu possa confirmar aquele estado. Pois habitar no estado por tempo suficiente veste o estado em carne. Então aqui, cada um de nós, se você aceitar, pode, a partir de hoje, ser tão livre quanto o vento. Depende inteiramente de você escolher em qual mansão entrar, pois você é o único arquiteto dos seus sofrimentos ou da sua boa sorte. Não há nenhum poder externo que tenha causado algo que tenha acontecido com você, é simplesmente sua escolha, como eu disse antes, sua escolha imprudente. Sabendo quem você é agora, e não tendo vergonha de reivindicar essa suposição ousada de que Cristo no homem é a imaginação do homem, você deixará de pedir ajuda a alguma força externa. Como dizem os profetas, por que estamos aqui clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos em quem Ele habita, como nossa imaginação? Então por que clamar em outro lugar, quando Ele habita aqui onde estou como minha imaginação? Pois há algum poder que me impeça de imaginar que sou o homem que quero ser? Para que eu realmente o vista com um sentimento de realidade. Se eu puder vestir esse estado imaginado com toda a sensibilidade vívida da realidade, então, no final das contas, eu o vestirei de carne, pois essa é a lei, de dentro para fora. Se você for ousado o suficiente para aceitar, você se libertará hoje. Se você ainda é tímido, posso sugerir que volte e leia o 7º capítulo do livro de Marcos, onde você deve então manter vivas as tradições dos homens e ignorar a lei de Deus. Então os homens lavam os copos, e lavam os potes, e prestam toda a reverência externa às coisas conhecidas como tradições dos homens, para que sejam vistas pelos homens e sejam consideradas sagradas. Mas eu trago, disse ele, a lei de Deus e nenhum homem parece ouvi-la. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já ouviu estas palavras: Cristo em você é a esperança da glória, não algum Cristo sem, mas Cristo em você é. Mas se não somos ousados o suficiente para reivindicar isso, pois nos é dito vocês têm a mente de Cristo, não uma mente que você vai ganhar no futuro, você a tem agora, então reivindique-a e comece a exercitar esse gigante da mente que é chamado de Filho de Deus na Bíblia, e você verá quem realmente é seu Salvador. Agora, posso dar-lhe alguns de seus títulos, pois todos eles foram tirados da Bíblia. Ele é chamado de Redentor. Ele é chamado de Salvador. Ele é chamado de Páscoa. Ele é chamado de Segundo Homem. Ele é chamado de o Desejado de todas as nações. Agora pegue-o e veja como ele se encaixa em sua maravilhosa imaginação. O homem que você não sabe que existe, aquele segundo homem, é o você imaginativo, aquele que você mantém cativo ao aceitar a evidência do sentido e somente aquilo que a razão dita. Se você libertar agora o segundo homem, verá como ele é a Páscoa. Ele pode passar agora deste estado presente para qualquer estado desejado no mundo, pois nenhum poder pode impedi-lo de habitar na imaginação onde você deseja habitar. Então, colocando-se lá, você começa a pensar a partir disso, e não constantemente se mata de fome pensando nisso. Então eu irei e o prepararei, e preparando-o eu habitarei nele, e começarei a pensar a partir dele. Agora, eu lhe asseguro,
inúmeras histórias semelhantes me foram contadas no ano passado por aqueles que acreditaram em mim e começaram a despertar Cristo interiormente, pois ele estava dormindo enquanto os sentidos ditavam cada passo deles. E então, negando completamente a evidência dos sentidos e imaginando corajosamente que eram o que desejavam ser, eles encontraram seu Salvador, e o que o mundo poderia fazer para levá-los de volta às tradições dos homens? Eles estão livres de todas as tradições dos homens, e então nenhum homem pode aparecer diante deles e se autodenominar o intermediário entre o homem e Deus. Então eles são afastados de todos os intermediários, tendo encontrado o único Redentor, e o Redentor é o único intermediário entre o homem e Deus. Então você sabe que sempre que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outro, você está literalmente mediando Deus para o homem. Então você não precisa de nenhuma das tradições dos homens e as mantém vivas, esperando que você seja considerado por algum poder invisível, algum ser sagrado. Então, vamos voltar e refrescar novamente essa palavra que foi tão abusada, que agora é sua imaginação, que as pessoas, sem definir, chamam de subconsciente como se fosse um apêndice. As pessoas andam por aí falando de minha mente subconsciente, ou minha mente inconsciente, sem saber a que estão se referindo. Bem, essa série fabulosa de estados mentais é sua imaginação. E posso dizer que ele tem forma, tem estrutura, tão real quanto o mundo objetivo visível, que o mundo interior é um mundo de realidade. Chame-o por qualquer nome. Eu o chamo de minha imaginação maravilhosa, e ele assume a forma de tudo que eu aceito e consinto como verdade. Ele realmente assume a forma da soma total de todas as minhas crenças. E minhas crenças não precisam ser verdadeiras. Elas não precisam chegar perto da verdade. Minhas crenças podem ser preconceitos, elas podem ser superstições, ela não se importa, ela pegará todas as listras dos homens e as vestirá. Então, ele assumirá a forma da soma total de tudo que o homem consente neste mundo e, então, moldará o mundo exterior em harmonia com o arranjo interno de si mesmo. Portanto, para mudar o mundo exterior, devo modificar ou mudar, de alguma forma alterar, a estrutura do homem interior ou segundo homem, o segundo homem sendo minha imaginação. Então, eu me propus a me observar e a observar como minha imaginação funciona. E aqui está algo que vai lhe interessar. Observo que ele sempre se move de acordo com o hábito, que é um ser de hábito, e então se eu entro no hábito de pensar os pensamentos desagradáveis, isso se torna muito natural. Então eu escuto apenas o que é crítico do outro. Eu escuto apenas o que não é cheio de elogios, o que julga duramente, e então de acordo com o hábito ele se move ao longo desses caminhos. Agora, se eu não gosto do mundo exterior, e eu realmente acredito que isso é causado pela estrutura do homem interior ou segundo, então eu devo mudar sua semelhança, mudar sua forma, observando como eu reajo a tudo que é desagradável, e como eu não estou interessado no louvor de outro. E então começar a alimentar minhas ovelhas, começar a mudar meus pensamentos, meus sentimentos, meus humores em relação aos outros, e conforme eu começo a mudar minhas reações às pessoas, eu descubro que estou mudando a estrutura do Filho de Deus. E então eu automaticamente produzo mudanças correspondentes em meu mundo exterior. Se você realmente gosta e é corajoso o suficiente para aceitá-lo, eu lhe prometo um mundo jamais sonhado por nossos sábios, pois até mesmo o sono não será mais o inconsciente que é para a maioria das pessoas no mundo. Esse sono se torna apenas uma porta de entrada para o mundo onde esse você real, o segundo homem, realmente vive, se move e tem seu ser. É um mundo dimensionalmente maior, e você entra nele rapidamente na meditação, ou noite após noite no sono, e você encontrará oportunidades que ofuscariam o sonho mais louco dos homens aqui. Então, peço que você realmente acredite nisso e tente, no curto intervalo de 4 semanas enquanto estivermos aqui, provar isso para que você possa me contar as coisas que aconteceram com você, colocando em prática esse poder da consciência. Aprenda a se tornar consciente, a qualquer momento do tempo, do seu desejo realizado. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e aprenda a se tornar intensamente consciente do estado realizado, para que você possa olhar para o seu mundo e descrevê-lo em relação ao seu desejo realizado. E aprenda então a sustentar esse humor. Você descobrirá com o tempo, através do movimento habitual do seu eu interior, depois de um tempo,
porque ele sempre viaja de acordo com o hábito, ele se moverá através do hábito para o sentimento do desejo realizado, e no momento em que for um desgaste natural para si mesmo, ele começa a mudar o mundo exterior para refletir a mudança interna da sua mente. Agora, espero que você aceite, mas não há poder no mundo que possa obrigá-lo a aceitar. Você é tão livre quanto o vento para aceitar ou não aceitar. Se você preferir persistir na crença de que seu Salvador viveu anos atrás e morreu por você e por meio de sua morte, externa a você, você está salvo, você tem o direito de acreditar nisso. Como eu disse antes, como o seu eu interior é moldado em harmonia com a soma total de todas as suas crenças, você continuará a ter provas visíveis da verdade dessa crença. Pois você encontrará milhões crendo com você, e você acreditará que os números fazem a coisa certa, e assim você contribuirá para todas as vastas tradições dos homens. Se você quer sair e se separar e encontrar seu Salvador onde você só o encontrará dentro de você ao configurar sua imaginação para observar a si mesma. Você deve chegar à mesma conclusão, que esta realidade última que os homens chamam de Deus, que os antigos definiram como eu sou, é sua própria consciência maravilhosa e que ele em ação, ou o Filho, ou Cristo Jesus, é sua imaginação. E então, tendo descoberto, você começa realmente a alimentar as ovelhas e você vai parar, a partir de agora, com esse andar do seu Salvador na lama. Agora vejo que meu tempo acabou, então, neste momento, assumirei a cadeira e deixarei que todos nós nos juntemos para exercitar nossa imaginação amorosamente em benefício do outro. Simplesmente imagine que eles estão falando com você, e eles estão lhe dizendo o que gostariam de lhe dizer, e você escuta como se tivesse ouvido, e então você colocará em prática o primeiro versículo do 5º capítulo do livro de Efésios. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, pois como eu imitaria a meu Pai. Ele chama as coisas que agora não são vistas como se fossem, e o invisível se torna visível. Essa é a maneira como meu Pai chamou as coisas à existência, e eu sou chamado para ser um imitador de meu Pai como um filho querido. Por enquanto, chamarei a voz imaginária. Ouvirei como se tivesse ouvido o que quero ouvir. Olharei como se estivesse vendo o que quero ver, e se persistir em minha escuta e meu olhar, estarei então imitando meu Pai como um filho querido, e ele não me enganará. Ele chamará a carne, a realidade objetiva, aquilo que presumi ter ouvido e visto. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.